Olá, bom dia para todos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, né? Estava desde manhã tentando trazer algo da parte de Deus, mas a internet não permitia. A internet está péssima, está caindo, né? E a qualquer momento pode até sumir de novo, né? Está muito ruim. Mas estou aqui para a glória de Deus, para agradecer a Deus primeiramente, né, por tudo que Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Você pode até perguntar por que a irmã sempre inicia assim, agradecendo, né? Agradecer é essencial na nossa vida. Agradecer a Deus por todas as coisas que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele fez, que Ele tem feito, que Ele vai fazer, né? E eu louvo o nome dele por tudo, né? Pelas maravilhas que ele tem operado. As lutas que eu tenho passado, porém vencido no Senhor, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. E por isso que eu estou aqui nesta manhã, né? Mais uma vez. E gostaria de fazer uma pergunta a você. O que você tem feito com o chamado do Senhor na tua vida? Como assim? Assim que cada um de nós veio a este mundo com uma missão, né? E Deus tem uma missão para cada um daqueles que Ele trouxe para este mundo. E você e eu temos feito com o nosso chamado, né? Nesta manhã eu estava meditando numa palavra que fica ali no livro de Ezequiel, capítulo 2, né? E o verso 1, Wallace Lindão, cheiro. Obrigada. E Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Deus chama o profeta depois de ele ter uma grande visão. Uma visão tremenda e maravilhosa da parte do Senhor, da glória do Senhor, né? A qual ele via coisas maravilhosas. E no finalzinho do capítulo 1, ele diz que ele caiu com o rosto em terra ao ver a glória do Senhor. Louvado seja Deus. E ali, quando ele vê aquela visão que ele cai, ele diz assim: mas eu ouvi a voz daquele que falava comigo. Ele disse que ouviu, Ezequiel disse que ouviu a voz daquele que falava com ele. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Como assim? Em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a voz do Senhor, ter discernimento da voz de Deus. Porque muitas das vezes nós ouvimos voz que não é a voz do Senhor, né? Achamos que é Deus falando conosco, mas não é. A Bíblia diz que o inimigo, ele se for possível, se transforma até em anjo de luz, para confundir, para enganar, né? Para derrubar o crente e o ser humano na presença de Deus. Mas a gente precisa ter o discernimento de ouvir a voz do Senhor. E isso aconteceu na vida de Ezequiel. Ezequiel disse que ele prostrou-se ao ver aquela visão. Ele se prostrou, ele caiu com o rosto em terra. Mas ele ouviu, ele deu atenção à voz do Senhor quando ele falava com ele. Ele disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E muito maravilhoso é aquela passagem. Eu trazendo para a minha vida, trazendo para nós hoje. O que Deus quer dizer com isso? Deus não sente prazer no homem caído, né? Deus não sente prazer no homem que desanima, no ser humano que volta, que recua, né? Que se prostra diante da dificuldade, né? Deus não sente prazer, nem Deus quer que o homem permaneça assim. É por isso que ele chega para Ezequiel e diz: fique de pé. Deus quer falar com você. Mas Deus não quer falar com você caído, prostrado, desanimado. Não. Deus quer que você se levante para ouvir a voz dele. Porque ele tem coisas grandes na tua vida. E a missão que ele te propôs para você fazer. Ele quer que você se esforce. Por isso que ele disse: Ezequiel, se levante. Eu quero falar com você de pé. Aleluia, né? E eu digo para você nesta manhã: abra o seu ouvido, ouça a voz
de Deus que tem falado com você. Deus está mandando você se esforçar, se animar, né? Como ele fez com Daniel. Daniel, muito desejado, né? E chamou Daniel, a atenção de Daniel ali, porque Daniel tinha feito uma oração. E ele disse assim: ei, desde a primeira vez que você ouviu, que você orou, Deus ouviu sua oração e mandou resposta. O que isso tem a ver com Ezequiel? Ouvir a voz do Senhor. Entender aquilo que Deus tem falado na tua vida e na minha vida, né? E ele chega para Ezequiel e Ezequiel vai ali e se esforça para levantar, mas Ezequiel não tinha força. Ezequiel diz assim: então o Espírito me levantou. Mas ele se esforçou em se levantar, né? Como ele disse lá no livro de Josué, ele se esforça e tem bom ânimo. Não desanime por causa das coisas que tem passado, por causa da luta que tem passado. Ah, mas às vezes é uma enfermidade que você diz assim, mas o médico disse que não tinha mais jeito. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor, né? E ele está mandando você se levantar, se animar. Tira a tristeza, tira o desânimo do teu coração. E toma posse dessa palavra, a qual Deus está mandando você se levantar. Levante-se. Erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça, porque o Senhor não quer você de cabeça baixa, entristecido não. Desanimado não. E na vida de pessoas assim é difícil Deus trabalhar. É por isso que eu digo, levanta-te. Porque Ezequiel viu a glória do Senhor. E não é só para Daniel, não é só para Ezequiel aquela visão. Nós também podemos ver, porque na palavra de Deus também diz: se credes, verás a glória de Deus. Então se desperte, levante-se para se preparar com a glória do Senhor. E quando eu falo da glória de Deus, eu não falo da face de Deus. Onde a palavra de Deus diz que ninguém viu a face do Senhor e permaneceu vivo. Quando eu falo da glória de Deus, eu falo das maravilhas que Ele tem operado, que Ele opera e que Ele continua operando em nosso meio. As maravilhas, milagres que Ele tem operado na minha e na tua vida. Trata-se da glória do Senhor. Então se disponha, se levante. Aleluia. Como Ele fez na vida de Daniel, chegou na vida de Daniel, na vida de Ezequiel, de Isaías, né? Chegou na vida de Isaías, ele fez uma pergunta, depois que ele chamou Isaías, ele pergunta a Isaías: quem irá, né, diante de mim? Quem irá por nós, né? Que ele fala, e Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Isaías capítulo 6. Vamos ver o que diz aqui. Isaías capítulo 6. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6. Eu gosto de ler porque leio certinho, né? Às vezes a gente não lembra do versículo direito, a gente fala, né, na nossa linguagem e não é compreendido. Aqui, Isaías 6. Diz assim: e clamavam, então disse eu: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, né? Isaías achou que iria morrer porque estava vendo a glória de Deus, estava vendo o Senhor, né? E ele disse que achava que ia morrer porque ele era uma pessoa impura. Mas o Senhor tocou nos seus lábios, né? Disse que tocou com uma tenaz tirada do fogo, né? E purificou os lábios de Isaías. Mas é mais adiante. Deixa eu ver aqui. Mais adiante ele disse, quando ele purifica os lábios de Isaías, né? Aqui no 11. Ele então disse: até quando, Senhor? Respondeu: até que se assole a cidade e fiquem habitadas, nas casas de fiquem moradores e das terras assoladas. Não estou achando o versículo que eu queria. Mas é no livro de Isaías. Eu perdi aqui agora. Deixa eu ver aqui. Momento. Glória a Jesus. Diz aqui no livro de Aleluias. Glória a Deus. Diz Isaías, né? Isaías. Deixa eu ver se é esse mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, né?
Eu não estou achando. Mas é no livro de Isaías, capítulo 6. Agora perdi totalmente onde eu anotei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você se disponha, eu posso me dispor diante do Senhor, né? Olhar, ouvir a voz dele quando ele fala conosco, porque o propósito de Deus é nos erguer. Aliás, o mundo aí fora diz assim, que o cair é do homem, e o levantar é de Deus. Na Bíblia não está escrito isto, né? Mas tem uma palavra bem parecida que diz assim, o homem pode até cair, porém não permanecerá caído, não permanecerá prostrado, né? Não permanecerá prostrado. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu ainda estou... Aleluia. Desculpa. Pronto, achei. Isaías 6:8. Glória a Deus. Quando ele faz a pergunta, né? A Isaías e diz assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Deus tem um chamado na tua vida. Não rejeite o chamado do Senhor. Não rejeite quando Deus te chamar, nem tenha medo. Ezequiel, né? Que nós possamos continuar dando ouvido à voz do Senhor. E falar como Tiago mesmo diz lá no final do livro do Novo Testamento, né, ele fala assim, não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas também praticante. Não esqueça aquilo que Deus tem falado, tocado no teu coração. Às vezes Deus fala por meio da palavra. Às vezes Deus fala por meio de um profeta. Às vezes Deus fala por meio de sonhos. Ou até mesmo por meio de um louvor. Esteja atento à voz de Deus. Nós, como ovelha, nós somos ovelha do Senhor. Somos ovelha de Deus. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz de seu pastor. Então, nosso pastor é Jesus Cristo. Cuidado com as outras vozes que você tem ouvido. Peça direção a Deus. Que Deus direcione, como ele fez com Ezequiel. Ele chamou Ezequiel. Mandou ele se pôr de pé. Disse que ia falar com ele. E direcionou Ezequiel. Convoccionou Ezequiel para uma missão. Ele disse, eu te chamei. E vou te pôr por atalaia. Ezequiel foi chamado para ser uma atalaia. Porque atalaia é uma pessoa que fica em vigilância. Que vê o perigo e avisa, né? Ele foi para levar a mensagem de Deus para as pessoas de duro coração. Como ele diz no livro capítulo 3. Vou te enviar como atalaia diante de um povo difícil. Um povo muito rebelde, de coração obstinado. Não vão querer te ouvir, como também não me ouvirão. Mas vá e pregue e fale. Se eles quiserem ouvir ou se eles não quiserem ouvir. Mas pregue. E eu vou endurecer a sua face contra ele, porque eles vão ser pessoas muito cruéis, muito difíceis. Na boca dele vai sair sarças e espinhos. O que ele quis dizer isso? Ele preparando o profeta porque ele ia enfrentar, né? O que o profeta iria enfrentar? Pessoas muito rebeldes. E não era o povo de fora, não era o povo de dentro da casa de Deus. E muitas das vezes Deus tem um chamado na minha e na tua vida e a gente fica com medo de enfrentar, porque olha a situação difícil. Deus envia você para pessoas para falar, para aquelas pessoas se prepararem para aquilo que Deus quer na vida dela. E muitas das vezes vem palavras que a gente acha que vai magoar aquela pessoa e tem medo de falar. Mas se Deus está te enviando, Ele está te capacitando para isso. Então não volte. Não volte atrás, não tenha medo. Deus te chamou para ser atalaia. Deus te chamou para te erguer, para que você se ponha de pé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Desculpa a falha, né? Estou aqui de pé porque a internet está caindo. A gente tem que ficar com o celular na mão, né? E a Bíblia na mesinha, não posso nem estar. E de repente as folhas caem, eu tenho que pegar. Me desculpe o transtorno que houve aqui, né? E continue ouvindo a voz do Senhor. Né? Eu agradeço a todos que assistem meus vídeos, que ouvem a palavra, mas que abra o coração também para que a palavra entre, para que a palavra penetre. Porque a palavra do Senhor é como uma semente. E quando o coração, a terra,
que é o coração. Está bem preparado, bem estrumado. A palavra entra e de repente ela já nasce, já brota. Então abre o teu coração para ouvir a voz do Senhor, tá certo? Um cheiro no coração de todos. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Tchau.